Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e às pessoas também que nos acompanham através dos meios de comunicação do Tribuna do Leste. A gente fala neste momento aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu e a gente está aqui na presença do Tenente Queiroz. Tenente, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos acompanham, nos escutam. Sempre um prazer estarmos aqui nas tardes de sextas-feiras, poder compartilhar um pouquinho da nossa rotina e dicas de segurança com todos que acompanham. É isso aí, Moreira. Começando mais uma Emergência 193 e o tema desta semana é fiscalizações e alvarás, o papel do Corpo de Bombeiros na segurança de estabelecimentos. Tenente, eu gostaria que você falasse para a gente como que funciona essas fiscalizações. Bom, é uma das competências do Corpo de Bombeiros a fiscalização do serviço contra incêndio e pânico, né? O que significa isso? As edificações que são de uso coletivo, tais como edificações comerciais, edificações multifamiliares, como prédios de apartamentos, né? Escolas, asilos, repartições públicas, todas essas edificações têm que ter um mecanismo, né, e diversos dispositivos de segurança para atender o público em caso de uma emergência. Então, uma emergência ou um pânico ali, a edificação deve ser capaz de direcionar todos numa evacuação, capacidade de realizar uma primeira intervenção em um pequeno incêndio e também, de forma alguma, limitar a saída dessas pessoas. Então, de maneira geral, as edificações que são alvo da fiscalização do Corpo de Bombeiros são os prédios, né, de apartamentos, a área comum desses prédios, tá? O apartamento individual não é alvo da fiscalização do Corpo de Bombeiros, nem mesmo as residências das pessoas, mas a área comum desses prédios, um prédio de escritórios, um prédio de consultórios médicos, clínicas, creches, escolas, todas essas edificações devem estar regularizadas. E como que é feito essa vistoria feita, né, pelo Corpo de Bombeiros? Bom, existe todo um processo que hoje é um processo bem desburocratizado, feito totalmente informatizado, no qual o empreendedor vai dar início por meio lá do site do Corpo de Bombeiros, né, o sistema informatizado, e ele vai cadastrar com o seu CREA, né, para poder fazer esse processo. Precisa ser um engenheiro habilitado, e aí ele vai submeter o seu projeto e falar qual é o tipo de edificação, qual é a área, qual é o risco que é envolvido ali, para poder o Corpo de Bombeiros falar para ele quais são as medidas, né? Se precisa ter extintores, iluminação, hidrantes, qual é a largura da saída de emergência, escadas, corrimãos. E aí, após esse processo, ele vai implementar essas medidas, né? Vai colocar lá na edificação e depois ele vai solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros. Claro que existem algumas situações em que não precisa que essa vistoria seja realizada. Por exemplo, pequenos empreendedores, pessoas que desempenham a sua atividade na própria casa. Então, na legislação estadual, a gente consegue verificar ali qual que é a área mínima que a pessoa precisa ter um projeto ou não. Mas lembrar sempre que é importante, independente do tamanho do empreendimento ou da edificação, que haja ali os meios preventivos, tais como extintores, saídas de emergências, iluminação e sinalização, para, em caso de pânico, direcionar todos os ocupantes. A gente tem esses critérios que são utilizados, né, nessas vistorias. Eu gostaria que você falasse um pouco dos incêndios. Quais que são os papéis, né, os documentos necessários para que as pessoas desses estabelecimentos tenham? Bom, todo estabelecimento precisa ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o chamado alvará do Corpo de Bombeiros, né? Então, alguns desses alvarás são emitidos diretamente ali, no caso, né, como eu comentei, de pequenos empreendedores, então pelo próprio site da Junta Comercial, através da Rede Sim ou do site do Corpo de Bombeiros. O próprio empreendedor pode fazer a impressão desse auto se ele for dispensado de vistoria. Caso não seja, né, caso seja um empreendimento maior que precisa da vistoria do Corpo de Bombeiros, aí após a vistoria o Corpo de Bombeiros vai emitir. Então toda edificação, todo empreendimento precisa estar ali afixado lá na porta de entrada, o chamado AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que dá a garantia de que todas as medidas preventivas estão instaladas e aquela edificação está em conformidade com a legislação. Também é importante ressaltar que os eventos temporários, né, muitas vezes uma festa, uma comemoração, também são alvo da fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então, dependendo do tipo de evento, também deve ser submetido um projeto
para aprovação e garantir a segurança de todos que aproveitam aquele evento. E sobre a questão de renovação de alvará, caso esse estabelecimento já tenha esses alvarás, caso a pessoa queira fazer a renovação, é o mesmo processo? Sim, a maioria desses alvarás, né, modernos, eles têm a validade de 5 anos. Então, chegando perto do prazo ali, a pessoa vai submeter novamente, né, o seu processo totalmente informatizado por meio do sistema e vai requerer ali uma nova vistoria, se não houve alteração da edificação, se não houve alteração de área, para poder ser, após a vistoria, ser emitido um novo AVCB com uma nova validade de 5 anos. E caso esse estabelecimento ele não tenha esse alvará, quais que são as consequências, não só para o estabelecimento, mas também na questão de perigo para os proprietários? Bom, além de todos os riscos associados, né, uma possibilidade de um pequeno incêndio se transformar num grande incêndio, de ter dano material e dano humano, existem as consequências legais. As equipes de vistoria da corporação passam por toda a cidade verificando as condições dos estabelecimentos e das edificações e, em caso de inconformidade, é emitida uma advertência ou multa. Lembrando também que após a edição da Lei Kiss, que é uma lei federal oriunda ali, logo após aquele trágico acidente na Boate Kiss, lá no sul do país, existe também a responsabilização administrativa, civil e penal para os proprietários, caso ocorra uma emergência, ocorra um sinistro e tenha ali perda de vidas também. Ele assume a responsabilidade por não estar em conformidade com a legislação. Então é muito importante que o empreendedor busque a regularização do seu empreendimento. Se tiver qualquer dúvida, a segunda companhia se coloca aqui de portas abertas para receber o empreendedor, retirar a dúvida, ajudar no processo de licenciamento, para que a gente possa contribuir cada vez mais para a prevenção e para a segurança de todos. É isso aí, Moreira. Esse foi mais um Emergência 193 aqui diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Agradeço a participação, Tenente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Moreira. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Volto com você aí nos estúdios. Moreira, uma boa tarde para você e também para os ouvintes.